Oi! Hoje é a resenha do conto O Arquivo, de Victor Giudice. João enfim completou 1 ano de trabalho, então a chefia o chamou para uma boa notícia, que era nada mais, nada menos que o seu salário seria reduzido em 15%. João, como era novo, apenas agradeceu ao chefe, mas tratou de se adequar à nova condição, então ele se mudou para o subúrbio da cidade e passou a tomar 2 conduções para chegar até o serviço. E assim o tempo passou e depois de 2 anos uma nova promoção lhe foi oferecida e dessa vez o seu salário foi reduzido 17%. Mas espera aí, João sempre é promovido com a diminuição do seu salário? Ele não vai reagir a isso não? Bom, eu não vou responder, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. O Arquivo foi publicado por Victor Giudice em 1972. Esse autor nacional começou tardiamente e acabou produzindo muito pouco, apenas 4 livros de contos e mais 2 romances. Mesmo assim, num desses livros de contos, ele conseguiu um prêmio Jabuti. Já este conto aqui, dos 100 melhores contos brasileiros do século, O Arquivo, consta da sua primeira publicação, que aliás é bem marcada por uma outra profissão que ele teve durante 20 anos. Ele foi um bancário, funcionário do Banco do Brasil. E daí a gente já pode imaginar por que ele se interessa tanto em contar essa história desse funcionário que é tão bem promovido. Uma característica interessante desse texto é que o protagonista, o João, é grafado em letras minúsculas. Isso já dá a entender qual é a trajetória deste personagem. É aquela coisa, né? Sempre quando a gente vê um conto onde o protagonista sequer é nominado, a gente já sabe que ele é uma espécie de pária ou um loser ali dentro da história. No caso aqui, propositadamente, óbvio, o João é grafado com letras minúsculas. Sim, para passar essa noção de que ele está se diminuindo perante ali o seu emprego. E sim, o texto tem uma certa repetição, bastante. Na verdade, o que acontece com ele no momento, acontece no segundo e por aí vai. Mas não é do tipo daquela repetição chata que prejudica o texto, que enrola. Não, na verdade você vai ficando incomodado com a situação do João. Cada vez vai ficando pior, mas você não entende que o autor, o Giudice, está te enrolando. Muito pelo contrário, ele está cada vez mais reafirmando esta situação. Aliás, essa repetição lembra muito um outro conto que a gente viu aqui no projeto Feliz Aniversário, da Clarice Lispector, onde também existia uma repetição que acontecia ali com um dos personagens principais do conto, mas que a gente percebia que era proposital e na verdade transmitia toda a agonia que o personagem vivia. Então cada vez que o narrador fazia a repetição, pesava na nossa leitura. É a mesma coisa aqui no conto O Arquivo. A repetição martela na gente o que está acontecendo com o personagem. Quando eu estava pesquisando aqui sobre esse conto, eu vi algumas críticas que falavam que é uma crítica ao trabalhador, ou melhor, o sofrimento do trabalhador, né? Uma crítica ao capitalismo, algumas bobagens nesse sentido. Na verdade, eu acho que isso aqui está mais para um conto de Kafka do que qualquer outra coisa, uma crítica social. Sim, claro, uma crítica social. Afinal de contas, o Victor Giudice foi funcionário durante 20 anos, então todo esse marasmo ali de você acabar sendo absorvido pelo serviço, pelo trabalho, até virar um nada, é óbvio. Mas acho que não estava fazendo exatamente uma crítica a isso. Digamos que o texto é muito mais esperto do que
essas críticas baratas. E como eu disse, aquela opressão característica dos textos do Kafka, como Metamorfose ou Processo, está bem evidente aqui, né? Que o personagem vai virando algo irreconhecível cada vez mais, até que chega um final que... Bom, o final aqui desse conto é muito bom. É óbvio que o tempo todo o texto tem esse frescor de fantasia, um realismo fantástico, melhor dizendo, né? O que torna o final bem condizente. Não é uma maluquice, não é gratuito. Na verdade, podemos dizer que o João, o funcionário, não tinha escapatória nenhuma do jeito que ele estava sendo tratado. Minha avaliação do conto: olha, acho que já faz algumas semanas que não aparece um texto aqui nesse projeto do tipo nota 10. Ele é sensacional, esse conto do Judice. Para quem gosta de histórias aflitivas, cada vez mais sem final feliz, com certeza vai gostar aqui deste conto. E claro, a profunda ironia que tem, né? O absurdo da situação cada vez mais intensa. E aquela coisa, quanto mais vai ficando maluca, mais vai ficando real, mais você entende, digamos que sim, a crítica que o autor está fazendo a esta situação. Será que podemos reclamar desse excesso de repetição que acontece na história, já que a situação apresentada inicialmente ela vai se repetindo cada vez mais e só intensificando? Sim e não. Na verdade, isso beneficia o texto. Não há enrolação nenhuma, não há uma rebarba no texto, principalmente não há floreios. Ou seja, um texto bem limpo, liso, que vai direto ao ponto, que é o absurdo. Enfim, é um texto sensacional. Faz tempo que eu não digo isso de algum texto aqui deste livro, né? Portanto, para o arquivo de Victor Giudice, é claro, 5 asteriscos. Bom, é isso. Com essa resenha terminamos a trinca dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem, na segunda-feira, espero que sem atrasos dessa vez, mais uma trinca. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Mantada de Livros cresça mais um pouco. E até mais!